Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Uma coisa que eu fico pensando, que eu acho que talvez seja uma das partes mais difíceis das doenças psíquicas, que é o diagnóstico, mas não um diagnóstico médico, né? A parada que você tá lá com o seu filho que tem, sei lá, 15 anos, sei lá, 18 anos, e você percebe que ele não é... Porque você não tá sentindo, né? Você é um terceiro nessa situação. Aí, assim, colocando para alguém que vê de fora a doença, né? Como de um filho ou de, sei lá, de um primo, não sei o quê. O que essa pessoa tem que observar no comportamento dessa pessoa, de fora, obviamente, que ela pode falar, cara, isso aqui é um caso de ter que levar para o psiquiatra porque está apresentando sintomas aqui que não são só personalidade forte, vamos dizer assim. Excelente pergunta, porque isso confunde bastante. Porque, olha só, a bipolaridade ela é uma doença que começa cedo. 70% das pessoas vai iniciar o quadro antes dos 30 anos de idade, sendo que a faixa etária que é mais comum de iniciar está entre 15 e 19 anos de idade. 28% começa aí. Dos bipolares começa aí, entre 15 e 20 anos. Qual que é a segunda faixa etária mais comum? 20 a 25. Então, a gente já está percebendo aí que o quê? A maior parte das vezes, bipolaridade vai começar no final da adolescência e início da idade adulta. Pode começar em qualquer momento da vida do indivíduo, mas a maioria está aí. E final da adolescência, início da vida adulta. E o quadro, ele não começa, na maioria das vezes, muito claro. Algumas vezes acontece, outras vezes não. O que ele acontece? Eu costumo comparar como se fosse aquelas imagens que vão pegando foco, sabe, na tela de cinema, que a imagem está desfocada e ela vai ficando cada vez mais nítida, até que fica óbvia aquela imagem. Do mesmo jeito que costuma acontecer com a bipolaridade. Ela começa com uma série de sintomas mais soltos, um quadro não tão nítido, não tão bem definido ali na adolescência, e ele vai se tornando cada vez mais nítido e distinto como bipolaridade. Como que ele começa na maioria das vezes? Depressão. Na maior parte das vezes, 75% das vezes, a pessoa começa não com a fase de ativação, mas com a fase de depressão. E aqui a gente precisa esclarecer o que é depressão, porque muita gente confunde que depressão é tristeza. Não é verdade. Várias depressões não têm tristeza, a pessoa não sente triste. O que ela sente é uma apatia, perde o prazer pelas coisas que antes tinham prazer. E quando você pergunta, você está triste? A pessoa vai falar, não estou triste. Nem estou sentindo nada. A dificuldade dela verdadeiramente é até em sentir. Ela fica mais indiferente, mais apática. Ou um termo que a gente chama de anedonia, que é o quê? É não sentir prazer nas coisas. Fica mais anestesiada, por assim dizer. E depressão tem a ver com energia. Então, quando você quer ver se a pessoa está deprimida ou não, pensa em energia. A energia dela está mais baixa. Então, aquilo que antes ela costumava fazer com tranquilidade começa a ser o quê? Mais difícil, mais lento, com esforço muito maior. Ela precisa ter um esforço muito maior para fazer as coisas. Então, se quiser observar quando é que está começando um quadro de bipolaridade, na maior parte das vezes vai começar com a depressão, que tem a ver com baixa energia e não necessariamente com tristeza. Pode ter tristeza, mas não necessariamente é isso. Isso confunde muita gente, né? Porque a depressão ela pode vir com irritabilidade, por exemplo. Então a pessoa não vai estar chorando, ela vai estar irritada, mais intolerante, mais impaciente com as outras pessoas. E aí você acha que essa mãe que vê essa depressão, por exemplo, essa falta de energia, já é um motivo para procurar um diagnóstico, procurar um profissional, né? Principalmente se já estiver começando a afetar a atividade do dia a dia. Porque você poderia pensar em graus ou em níveis de depressão, né? Então, aquela depressão leve que a pessoa continua fazendo o que ela normalmente faz, porém com esforço um pouco maior. Aquela depressão moderada, onde que ela até faz as atividades do dia a dia, mas o esforço que ela está precisando fazer é muito grande e algumas daquelas atividades ela já não está dando conta mais. Ela está mantendo mais ou menos, né? Então, por exemplo, na adolescente isso se manifestaria com as notas vão cair, já não vai conseguir ir para a aula todo dia, um dia ou outro vai precisar faltar. E a depressão grave, essa sim a pessoa já não consegue mais fazer aquelas atividades diárias que ela fazia normalmente.
Só que quando as pessoas pensam em depressão, provavelmente elas estão pensando nessa depressão grave, que a pessoa está de cama, num quarto escuro e tudo. Posso te garantir que a imensa maioria das depressões não tem nada a ver com isso. São mais não é essa nuances, depressão né? grave. Muito mais sutis do que essa. Uhum.